Olá, pessoal. Boa tarde novamente. Sejam todos muito bem-vindos a mais um bate-papo do Mais Atitude. Hoje falaremos sobre o câncer do intestino, né, que é o tema da campanha do Março Azul Marinho do Mais Atitude. Desde já agradecemos ao Grupo Horizonte e pela parceria, né, sempre para a saúde. E nós recebemos hoje a nossa convidada, a doutora Mariana Cunha. Prazer, João. Obrigada, boa tarde para todo mundo. Prazer estar aqui com vocês hoje. Boa tarde, Mariana. Mariana é oncologista clínica e coordenadora científica do Grupo Horizonte, mestre e doutora pela UFMG e professora da Faculdade de Medicina da Faculdade de Ciências Médicas de Minas. É isso aí, Mariana. Tema bom, hein? Para uma tarde de quinta-feira, de março, botar a turma para pensar sobre câncer de intestino. É isso aí. A meta de vocês é boa e a gente está precisando dessas iniciativas. Vamos ver se até o final dessa live, desse bate-papo, se eu consigo convencê-los da importância de tratar o intestino como segundo cérebro. Se a gente começar daqui a conversa, acho que vai fluir bem. Segundo cérebro significa que ele é tão importante quanto, e de todas as funções que ele executa, de como que fazendo bem para ele na nossa rotina de dia a dia, a gente vai conseguir evitar ter câncer e outras doenças que estão relacionadas ao intestino também. É isso aí, Mariana. É importante a gente trazer também a realidade, né, do câncer de intestino no Brasil hoje, né? Nós temos por isso que a gente traz importância quando a gente fala que é o terceiro câncer, né, mais importante, né? Câncer de pele, é isso? Isso. João, eu penso assim, tudo que se a gente parar para pensar um pouquinho, se não fosse tão relevante, não existiria campanha. A gente não estaria mobilizando tantas sociedades, porque essa campanha do Março Azul Marinho é uma iniciativa de 3 sociedades: Sociedade Brasileira de Coloproctologia, Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva e a Sociedade Brasileira de Gastroenterologia. Então, 3 grupos, 3 entidades médicas se juntaram para debater esse tema de alta relevância no nosso meio, de uma doença que é muito prevalente no nosso meio. A gente pode olhar ao redor aí, vai conhecer alguém, um primo, um amigo, um colega de trabalho que passou pelo diagnóstico do câncer de intestino e, infelizmente, muito incidente. O que isso quer dizer, gente? Que está chegando, os números estão cada vez maiores. Isso aqui não é para alarmar, para sair daqui pensando, ai meu Deus, vou ter câncer de intestino. É o contrário, é o que eu devo fazer para não estar nessas estatísticas que são de fato difíceis, né? A gente tem uma expectativa de mais ou menos 20 mil novos casos por ano no Brasil. Se a gente pensar em nível de mundo, são mais ou menos 2 milhões de pessoas sendo diagnosticadas com a doença anualmente. Numa expectativa aí, para vocês entenderem, entre 2023 agora, nós estamos, até o final de 2025 que a gente está vivendo, cerca de 50 mil pessoas foram ou estarão sendo diagnosticadas com a doença. Isso é muito relevante, isso é muito significativo. Para uma doença que, apesar dessa estatística difícil, se a gente tirar os tumores, os cânceres de pele, né, melanoma e câncer de pele, ele se torna o segundo câncer mais comum, mais frequente, tanto em homens quanto em mulheres. Não tem muita predileção de sexo nessa questão de gênero, então acomete as duas populações de forma muito balanceada, e o número crescente tem sido associado a hábitos de vida. É óbvio que é uma doença muito correlacionada com a idade. Quanto mais essa população envelhece no Brasil e no mundo, maiores as chances de se ter, entre outras doenças, o câncer. E o câncer de intestino é bastante comum nas pessoas acima de 60, 70, 80 anos de idade, por essa questão de envelhecimento populacional, que é uma curva que não tem como mexer. Estamos vivendo muito, queremos viver muito, então, quanto a isso, não tem jeito. Se vivermos muito, teremos mais chances de ter câncer, isso é um fato. O que acontece é que nós estamos percebendo uma mudança de estrutura dessa pirâmide de diagnóstico do câncer de intestino, com diagnósticos muito precoces sendo feitos em pacientes de 45, 50, 55 anos, que a gente quer que tenha essa expectativa de vida longa. E aí a gente começa a repensar, nós, eu digo, a gente a comunidade científica, os médicos, os cientistas, o que faz com que esse câncer esteja tão prevalente, incidente? Por que está surgindo tantos casos? Eu acho que o bate-papo aqui hoje
apesar do efeito da idade, que eu disse aqui, que aumenta a chance de ter um câncer, especialmente de intestino, a gente tem que conversar sobre esses outros fatores que podem levar uma pessoa a ter o câncer de intestino. É isso aí. E são muitos, viu, gente? Né? Tem muita coisa associada aí. Existe uma estimativa mundial de aumento do número de casos para pacientes 45 anos mais, até 50, 55 anos, que é muito alarmante. E ela tem sido associada de forma muito robusta né, com os estudos científicos que a gente conduz, de que a alimentação, escolhas alimentares, desde que a gente nasce até essa vida adulta, do que a gente bebe, do que a gente consome, das emoções que a gente digere, né, no conceito de que saúde é biopsicossocial, então tem a ver com esse entorno que a gente está vivendo, de atividade física ou não, de exposição ao sedentarismo, ser sedentário ou não. E aí as pessoas podem achar assim, poxa, mas isso é o mais do mesmo, todo mundo fala que tem que fazer dieta, tem que fazer atividade física, mas que dieta? Você sabe qual dieta para o intestino? Sabe? Eu sei que eu estudei bem, né? É isso aí. Que precisa de ter esse conhecimento agora para a gente poder introduzir aí o que é necessário no nosso dia a dia para tentar, eu digo tentar evitar ter o câncer, que não é só um pouco câncer, né? A gente quer viver bem, com qualidade de vida. Então, cuidar da saúde e trazer para esse bate-papo aqui hoje e conversar sobre uma doença que pode parecer ali, tem gente que não gosta nem de falar a palavra, você sabe, né? Exato. A gente não quer falar câncer, não, falar é aquela doença, vira essa boca para lá, é aquela doença, a doença ruim. Eu penso o contrário, João. Quanto mais a gente trouxer o enfrentamento desta doença chamada câncer de intestino, maiores as chances que a gente tem como população de mudar essa estatística que eu comecei. Exato. Se a gente não se conscientizar e não tiver essa participação massiva de o que nós estamos preocupados só com a obesidade como sendo um fator de risco para doença cardiovascular, para infarto, AVC? Estamos bastante preocupados. Mas a obesidade é um fator de risco número 1, talvez, aqui, junto com as escolhas alimentares que levam à obesidade, para o câncer de intestino. Existe uma correlação da obesidade com o processo inflamatório crônico. Esse processo inflamatório crônico gera proteínas, substâncias que estão na nossa corrente sanguínea, que atuam de forma muito expressiva lá no nosso intestino, aumentando, dificultando a reparação desse intestino, que ele é agredido o tempo todo, ele é agredido pelo que a gente se alimenta, né? Seja por componentes que às vezes a gente sabe que são cancerígenos ou que não sabemos, um composto que a gente eu falo que a gente naturalizou na nossa população como sendo normal, que é o consumo do álcool. Ele é normalizado, ele é socialmente aceito, mas o álcool é um fator de risco para o câncer de intestino. O álcool agride a mucosa do intestino, as camadas mais supersensíveis do intestino. Isso, repetidas vezes, utilizado como rotina, usado com constância, com frequência, e hoje a Organização Mundial de Saúde até não existe mais um nível seguro de álcool, porque as pessoas até um tempo atrás acreditavam que consumir uma taça de vinho todo dia, tomar uma latinha de cerveja todo dia, não existe nível seguro para álcool mais. A gente fala na amnésia, beber socialmente. Não existe mais. Agora, 2025, janeiro de 2025, a Organização Mundial de Saúde emitiu um alerta classificando o álcool para a categoria 1 de carcinógeno, de produção de câncer, porque o álcool está relacionado a câncer de mama, câncer de próstata no homem, câncer de intestino, entre outros tipos de cânceres. Então, esses hábitos que envolvem hábitos sociais, e o que é esse social, né? Porque tem gente que acha que social, beber de quarta a domingo, está liberado, né? Quarta futebol, quinta também, sexta e sábado sextou, aí já está liberado. Eu acho que é o chamado para a gente reconsiderar o que foi, durante muito tempo, só associado a uma questão de beleza, obesidade, atividade física e escolhas saudáveis e álcool como sendo uma questão social, socialmente aceita. Acho que hoje a gente faz um chamado para as pessoas entenderem que isso não tem a ver com a questão de escolhas por beleza, por estilo de vida de beleza, de padrões, perfis de beleza. Aqui é realmente
de pesquisas sérias, centradas nessa questão do intestino, e que estão realmente trazendo cada vez mais respostas, mais holofote para esses nossos hábitos de vida, de uma maneira geral. Doutor, assim, quando a gente fala sobre o câncer de intestino, o que é realmente que causa? Primeiro, assim, o que é o intestino, né? Qual é a principal função dele no organismo e por que chega a se tornar um câncer? Muito bom. O intestino é dividido em duas partes. A gente tem nosso trato digestivo. Ele começa na boca, tudo que está saindo da boca já começa a ter um processo de digestão dos alimentos, até a região final, que é a região do ânus, onde a gente expulsa, a gente elimina as fezes, que são os produtos que não são mais adequados ao nosso corpo, a gente concentra os alimentos, aqueles nutrientes que são importantes nesse intestino, e vai eliminar na forma de fezes aquilo que já não é mais bom para o nosso organismo, que a gente não precisa mais, a gente elimina na forma das fezes. Muito bem. O intestino, então, ele divide em intestino delgado, intestino magrinho e intestino grosso, que também pode ser chamado de cólon ou reto. O reto é a porção mais final desse intestino grosso. A gente considera câncer de intestino, esse intestino grosso, cólon e reto. O intestino delgado tem outras funções, esse intestino magrinho, ele não é referido quando a gente fala de câncer aqui, a gente está falando só desse câncer do intestino grosso, do cólon e do reto, porque esse intestino magrinho, delgado, ele tem uma função muito mais de processos de digestão do que o cólon, do que o intestino grosso, que vai ter muita função de refinamento, de descartar toxinas, olha que importante essa função, de mandar embora substâncias que o nosso corpo não precisa, de não retê-las para o nosso corpo e de concentrar isso na forma de fezes para mandar embora. Então, 2 pontos críticos com isso. Se ele tem essa função de descartar, se eu estou com uma membrana sendo agredida, imagine uma parede, e eu estou jogando pedra nessa parede, e considere pedra álcool, gordura, coisas... Imagina uma soda cáustica, que a gente consome em refrigerante e outras coisas aí. Jogando pedra nessa parede continuamente por muito tempo. Essa parede, uma hora, ela pode criar fissuras, pode criar alterações nessa membrana que vai fazer com que substâncias que deveriam estar sendo descartadas não sejam, e o pior, coisas boas que estão ali não sejam corretamente absorvidas. Então, esse desbalanço que acontece nessa camada protetora, nessa parede que é o nosso intestino, porque ele é uma parede, ele é uma proteção, a natureza é sábia, a ciência chegou a várias conclusões como esse intestino ele sabe o que ele precisa reter e sabe o que ele precisa mandar embora. Mas se eu estou agredindo continuamente, isso pode demorar 2 anos, 3 anos, pode ser uma vida agredindo esse intestino, uma hora aquilo pode ceder, aquela barragem pode romper, e às vezes isso não é manifesto na forma de hemorragia, na forma de uma dor. O que ele faz é começar a criar células mais cascudas, células diferentes que reagem a essas agressões, falando assim, tá bom, vou criar uma célula muito diferente, muito capaz de lidar com essa agressão, e ela vai ser diferente de tudo. Está criada a mutação, o pressuposto para um câncer. E essa é uma adaptação do seu organismo, por isso que a célula é do seu organismo, ao que ela está adaptando? Às agressões. Então, as agressões, em última instância, essas agressões, vou dizer aqui de novo, é o álcool, é a gordura hidrogenada em excesso, são os excessos de conservantes, são dos alimentos ultraprocessados, aquele alimento que não existe na natureza, eu criei artificialmente, um exemplo disso é o nugget. Vou lembrar que o nugget foi criado, né, artificialmente. Aquilo vai agredindo essa parede até que ela perca, né, parte da sua função, e com isso ela estimula que clones, células, que têm que ser mais duras, mais cascudas, explicando bem grosseiramente, se desenvolvam e é dada a condição para o câncer surgir, nesse desbalanço que cientificamente a gente dá o nome de disbiose. Sim. Certo? Então, o câncer vem daí. O reto, para vocês terem uma ideia, tem menos essa função de absorção. Mas, por outro lado, ele conserva as fezes ali. E quando ele conserva as fezes nessa bolsa, que o reto é uma bolsa,
Imagina se eu te der um saco de lixo para você engolir, mastigar e ficar preso lá dentro do reto esperando para sair. Quanto mais tempo esse saco de lixo ficar lá no reto esperando para sair, maior a chance de que contamine, maior a chance de que aquilo ali crie uma alteração naquele ambiente que predisponha a alterações de inflamação, desbiose, câncer. Então, o reto ainda é um mecanismo. Atenção para quem tem o intestino continuamente constipado, que não funciona adequadamente, e não manda embora essas fezes que deveriam ser mandadas embora com frequência, com regularidade, especialmente com aquilo que não faz bem para o nosso corpo. Mandar embora sem deixar nada no nosso corpo. É isso aí. Que aula, hein, doutora? Deu para entender que é isso? Deu bastante. Tá A aula sobre o trato digestivo, sobre a formação do tumor. Isso aí. Doutor, nós queremos interagir um pouco mais com o nosso público agora também. Aí vocês podem, tá, pessoal, ficar à vontade para deixar as perguntas no chat. A gente vai fazer o possível para respondê-las aqui ao vivo. E nós temos também uma pergunta para vocês, que é uma pergunta sobre promoção da saúde, sobre o cuidado da saúde. O nosso programa, doutora, Mais Atitude, nós trabalhamos, né, com os projetos de promoção da saúde e a gente busca estimular as pessoas a serem protagonistas do próprio cuidado. Então, a gente quer ouvir de vocês um pouco, assim, e a perguntinha que a gente quer deixar para vocês. O que mais te motiva a cuidar da sua saúde? E aí vocês podem acessar o link que está no chat, e ao acessar o link, vocês vão acessar essa plataforma, que é a Mentimeter. Através da plataforma, vocês inserem esse código que está na tela, por gentileza, e aí vocês já começam a responder. À medida que as pessoas forem respondendo, a gente vai vendo aí, já online, como que é o que mais motiva as pessoas a cuidarem da sua saúde. Nós temos também, doutora, a nossa plataforma online, através do site maisatitude.com.br. E nessa plataforma, a gente acompanha, né, o nosso planner, as campanhas mês a mês, e o desafio do mês de março é justamente o desafio do câncer do intestino. Então, nós temos sempre 8 atividades nesse desafio, e a 4ª atividade é o nosso bate-papo de hoje. Então, todo mundo que está lá na nossa plataforma já estão... Dever de casa pronto, é isso? Já fizeram 3 atividades, essa é a 4ª. No final da live aqui, a gente solta um QR Code que eles resgatam uma medalhinha por assistirem a live. Legal. E no final desse desafio, no final dessas 8 atividades, na 8ª medalha, eles resgatam, e aí, de acordo com a participação e acúmulo de pontos na plataforma, eles resgatam prêmios. Boa. Prêmio de saúde e outros prêmios ainda. Então tá bom demais. Exato, isso aí. Tá bem bom. É isso aí. Nesse mês nós temos garrafinha térmica e a bolsinha térmica como prêmio do desafio. Sim. Então, enquanto as pessoas respondem, já tivemos resposta. O que mais motiva? Prevenir doença, preocupação com a família. Que bom, porque olha só, essa preocupação com a família, eu acho interessante isso. Cuidar da saúde é legal por uma coisa. Quando a gente adota hábitos de vida saudável, a gente acaba estimulando pelo exemplo, pela prática dentro de casa também de escolhas sadias. E isso é muito interessante, porque tem pacientes que às vezes nos procuram, eu morro de medo de eu ter uma doença e, né, mães, às vezes, pacientes jovens, pais com filhos, que preocupados com a formação dos filhos, e ao adquirirem essa percepção de cuidado em saúde, eles estão ensinando uma segunda geração também de que isso é muito relevante, é muito importante. E acaba que todo mundo se beneficia, né? As escolhas, quando são de família, são muito produtivas para gerar resultado. Então, essa preocupação com família é legal, é legítima também, não deixa de ser um objetivo, né? E também é significativo. E, ó, a maioria é prevenir doença, ó, vamos ver.
É isso aí, é importante, no desafio também na plataforma, né? Na terceira atividade, nós fizemos a pergunta para as pessoas, né? O que que as pessoas queriam ouvir da gente aqui hoje. E interessante que as pessoas falaram, as pessoas queriam mesmo o conceito, né? Principalmente de como prevenir. Sim. Como que a gente consegue o diagnóstico, quais são os hábitos que a gente consegue ter, que a gente possa conseguir prevenir. Então, o câncer de intestino, ele é prevenível? Sim, essa pergunta ela é muito importante porque ela traz dois pontos muito significativos. A primeira questão é, eu quero evitar ter câncer na vida. Eu estou falando câncer de uma maneira geral. Quais estratégias hoje são validadas para intestino, Mariana? O que eu vou fazer para não ter câncer de intestino? Eu vou fazer minha parte. A outra questão, eu vou falar que são outras condições que não dependem. Falei aqui do envelhecimento. Não depende de nós. Não todos vamos envelhecer. Mas para o câncer de intestino, para a gente evitar essa prevenção que a gente chama de primária, como que ela se dá? O álcool, não existe mais nível seguro para o álcool, gente. Está consumindo, é um prazer individual, uma escolha individual, ok. Mas tem que estar alertado de que o álcool é um carcinogênio, ele é é um produto que é utilizado em diversas formulações, não tem essa de cerveja, vinho, é melhor do que o outro, porque o álcool inserido ali é que é o grande vilão. Doutora, mas eu tenho certeza que todo mundo está se perguntando agora, que já é a segunda vez que a gente fala de álcool, né? Mas será que não existe um limite, algo que a gente... Boa pergunta, João. Uma refeição... Já teve. Durante muito tempo a gente acreditou que era seguro usar uma quantidade até graduada em consumo leve, moderado e aumentado. Sim. O que nos assusta hoje é que, recentemente, agora em janeiro de 25, a Organização Mundial de Saúde reclassificou o álcool, traz então a informação que eu trago, é uma informação fresquinha mesmo, da Organização Mundial de Saúde, da OMS, dizendo que não há mais uso de álcool seguro. Por quê? Faz sentido, João. Cada organismo metaboliza o álcool de uma forma. Você tem 1,80 m, eu tenho 1,58 m. É muito difícil que eu metabolize a mesma quantidade se eu beber uma cerveja, se você também, que eu metabolize a cerveja como você. Meu fígado, ele é exposto a outras coisas. Eu não sei se eu tomo remédio para outras doenças, se eu já tenho uma predisposição para acumular gordura visceral e você não. Então, essas diferenças intrínsecas de cada organismo, gente, faz com que as pessoas tenham sensibilidade e resistências diferentes ao álcool. É lógico que se for beber, vou beber, o ideal é que o estômago esteja cheio, porque o estômago cheio, por uma questão de absorção, ele vai estar preocupado, o estômago, o intestino vai estar tudo preocupado em absorver os nutrientes da refeição que você está fazendo. E o álcool, ele vai ser menos metabolizado. Mas quer dizer que não dá? Não podemos assumir isso. Então, não tem nível seguro de álcool. A gente espera que a medicina caminhe e as informações vão chegando, né? Essa informação ela é bastante difícil, porque ela mexe com a questão social de todo mundo aí, e ela precisa ser melhor compreendida. Então, acho que no futuro próximo a gente vai ter a quantificação disso, mas sabendo que hoje foi considerado como não tem nível seguro, eu acho que usar com parcimônia já é a palavra. E se fosse para dizer do que era antigamente proposto, era no máximo para a mulher, no máximo 5 doses por semana. Sim. Isso significaria 5 taças de vinho de 150 ml, ou no máximo 5 latinhas por semana. E para o homem até 7. O homem tem essa diferença por causa de composição de massa magra, de massa muscular. Sim. Então, o homem tem metabolismo diferente da mulher nessa situação. Então, nisso a mulherada perdeu também. Não dá para beber como homem nesse aspecto, porque tem diferenças de metabolização de questão hormonal. Então, para evitar ter o câncer de intestino, o álcool, o consumo moderno, vamos dizer aí, né, o consumo limitado do álcool. A gente lembrar que alguns alimentos, gente, de fato, produzem câncer. A gente tem algumas substâncias que são nitrosaminas, esse nome feio, João, está presente em um monte de coisas que a gente às vezes consome e não se recorda, mas os alimentos que são defumados, especialmente, muito processados, como presunto, apresuntado, salame, mortadela, são compostos, alguns deles ultraprocessados, são criados, mas eles são condicionados, fabricados
com uma substância chamada nitrosamina. Essa substância é cancerígena, é provado cientificamente. O consumo de uma vez só é possível? Não, porque o que se acredita é o consumo repetido dessas substâncias. Então, tem que rever o sujeito que gosta muito lá do salaminho, quinta, sexta e sábado, o sujeito que gosta muito do pão com mortadela, que é uma alimentação bastante comum do nosso meio, tem que repensar. Isso está associado ao aumento do câncer de intestino. Os churrasqueiros de plantão aí, o churrasco é o vilão? A carne vermelha é a vilã? O excesso, sim. Não tem que sair ninguém tirando, virando vegano, vegetariano por conta disso, não. Mas existe uma métrica para um consumo sadio e para suprir as nossas vitaminas, 400 a 500 gramas de carne por semana é suficiente. A partir daí, é churrasqueiro de plantão, é gosto por carne, mas isso aumenta a chance de câncer também, porque a carne contém muitos produtos aditivos, infelizmente a gente sabe disso, e tem muita gordura intrínseca, é a gordura animal ali, e isso pode impactar na chance de câncer. Então, ó, carne vermelha em excesso, álcool, nitrosaminas e prêmio açúcar. O açúcar é vilão, mas, gente, a gente se alimenta de açúcar desde que o mundo é mundo. Então, o açúcar, o carboidrato não é vilão de nada. É o excesso. É o sujeito que está comendo. Eu vou dar um exemplo que me deram hoje, tá? Aqui no consultório. O que você come de manhã? Um pão de sal com manteiga. Beleza. E no lanche da manhã? Às vezes eu como outro pão de sal. Ou se eu estou lá no trabalho, eu como uma coxinha, uma empada. Eu estou levando bomba aí. Chega no almoço, mais carboidrato, arroz, macarrão, mandioca, tudo junto. Cadê a folhinha verde? O intestino gosta de fibra. Então, para proteger, então, não só diminuir, moderar o consumo do açúcar é importante. Lembrar que açúcar aqui não é o docinho só que a gente coloca na boca e tá docinho. É que o carboidrato que a gente consome, ele é convertido. Nosso sangue não sabe diferenciar. Então, ele capta aquele excesso de açúcar que está no pão, no biscoito, no bolo, no angu, que é muito comum, no macarrão, na torta, e ele converte isso em açúcar dentro do nosso corpo. Então, tem pessoas que falam, não como doce de jeito nenhum, mas comer uma pratada de macarrão ali antes e tá comendo a massa no almoço e no jantar. Eu falo que o consumo do pão, do biscoito, do nosso querido pão de queijo, do nosso cafezinho da tarde mineiro com bolo e café, é difícil. São hábitos que estão muito nas nossas raízes, e por isso que a gente não abomina de forma nenhuma. O papo aqui não é para todo mundo começar a comer abacate no café da manhã, maçã e banana, não. Só isso não. Isso ajuda. Uma dieta rica em fibra vai fazer bem para o nosso intestino, porque a fibra, sabe o que ela faz, João? Sim. Falando muito de professorinha aqui, leva embora as toxinas. A fibra ajuda a formar o bolo das fezes e fazer ir embora. Então, não fica preso nada no reto, não fica para aumentar a chance do lixo ficar retido e ajuda nesse trânsito, não deixa parar. Eu tô agredindo, se tem alguém agredindo, ele é o famoso basquete. Sai daí que você está agredindo o meu intestino. E aí vem o abacate, alface, rúcula, agrião, proteger. As frutas, de uma maneira geral, se consumir da fruta mesmo, inteira, sem ser a fruta coada, suco, porque isso não tem fibra, gente. A fruta, a maçã, a banana, a goiaba, a pera, a uva, maçã, mamão, ela vai fazer uma ajuda para limpar esse intestino. Então, não só deixar de comer o excesso de carne vermelha, gordura, o excesso de açúcar, e acrescentar fibra, vai fazer esse intestino funcionar bem e evitar esse monte de coisa que a gente está falando aqui. Esse é o primeiro fato. Agora, tem um segundo. Sim. Porque não adianta, eu tô fazendo tudo isso bonitinho e fiz 45 anos e tem que fazer exame. Tem que fazer exame, um exame simples chamado colonoscopia. E por que ele previne o câncer? Colonoscopia é um exame que a gente faz a partir dos 45 anos de idade, que vai ser repetido conforme a necessidade do que a gente encontra, e essa campanha desse agora do março tem a ver com isso, tentar desmistificar a colonoscopia como um exame ruim, chato, preparo, não sei o quê. Tem mais nada disso. Esse é um conceito lá da década de 90. Que bom você falou a idade, assim, que antes a gente falava 50 anos, Então, 45. 45, porque justamente nós estamos querendo, já que ele é um exame de prevenção, olha a importância dele. Eu quero fazer aos 45, porque se houver
pequenas lesões, machucados, que eu estou vendo nessa parede do intestino, que a gente às vezes dá um nome de pólipos. Esses pólipos vão ser retirados, vão ser mandados analisar, e ali eu evitei o câncer, porque o pólipo é a lesão pré-maligna. Se eu não tiro o pólipo na hora certa, dali 4, 5, 6 anos, o que aconteceu com ele? Ele é a célula feiosa que foi exposta da agressão, que virou câncer invasor. Então, a colonoscopia salva vidas, porque ela tira o pólipo e evita o câncer de aparecer. Maravilhoso. Estou fazendo as minhas estratégias para ter uma saúde de qualidade e vou fazer a colonoscopia no momento oportuno para evitar que isso daqui se transforme no câncer. Fiz com 45, Mariana. Não deu nada. 46, 47, não tem nada. Meu intestino está limpinho, não tem nenhum pólipo. Quanto que eu vou refazer esse exame? A cada 5 ou 10 anos. É muito tranquilo, não? Para evitar um câncer, com tudo que tem. Então, o problema é que a colonoscopia já foi muito cheia de tabu. É um exame que o endoscópio vai pela região anal e o preparo era muito. As pessoas se sentiam desmotivadas para fazer. Né? Não é mais. Hoje em dia mudou muito, os remédios que a gente usa hoje, não tem nada daquela cólica, aquela dor abdominal insuportável. Tem até que rever quem está fazendo protocolo antigo aí, tá? Tem protocolos mais modernos aí, felizmente. Os aparelhos mudaram drasticamente, o medo absurdo que as pessoas tinham de perfuração intestinal. Hoje acontece a perfurar o intestino com o aparelho, menos de 1% dos casos. E isso tem muito mais a ver com a fragilidade do paciente do que com o aparelho em si, que às vezes o paciente é um paciente mais frágil e tudo mais. Então, não tem por que não fazer colonoscopia, gente. E a indicação é para quem, Mariana, mas eu não tenho história de câncer na família. Eu nem toquei nesse assunto ainda, você viu? Porque a hereditariedade, gente, por mais que as pessoas ainda atribuam o câncer como uma doença hereditária, olha essa estatística. 80% dos cânceres de intestino, 8 em cada 10 pacientes que vão ter câncer de intestino, 8 a 9, que é 80 a 85% dos pacientes, estão relacionados a hábitos de vida. Só 10 a 15%, no máximo 20% em populações específicas do mundo, é associada à parte genética, hereditária. Então, e mesmo quem tem alteração genética, tem que fazer todo o protocolo para ter saúde intestinal, porque senão ele tem 2 fatores de risco. E, Mariana, eu fiz tudo certo, eu tenho minha família tudo certo, eu como bem, faço exercício físico, protejo meu intestino, e ainda assim tenho chance de ter câncer. Vamos todos viver, estou combinando aqui, vamos viver bem até os 100, né? Tá bom, né? Com saúde, sim. Com saúde, sim. A idade é um fator de risco. Sim. E existem outros fatores que a medicina está evoluindo e nós estamos conhecendo. Não tem que apavorar, tem que viver a experiência do que é possível hoje, né? Das escolhas sadias, e essas escolhas envolvem até o que a gente consome de emoção, viu, gente? Ó, porque tem gente que pergunta assim, o câncer é uma doença relacionada à parte emocional? Eu respondo que sim, porque o corpo não está dissociado, não tem como a gente dissociar. E o intestino produz 80% da nossa serotonina, que é o hormônio do prazer. Então, processos de depressão, luto mantido, pessoas que têm transtornos psiquiátricos graves, uso de muitas medicações, podem interferir sim na saúde do intestino. Então, as pessoas, né, é um ciclo vicioso. Quem é deprimido, quem está numa situação de saúde mental frágil, precisa de apoio porque eles têm um intestino que não está funcionando bem, produz menos serotonina ainda, expõe a mais risco, porque a serotonina faz um tapete protetor para o nosso intestino. Então, eu acho que a gente está orientando, né, as pessoas quanto a melhorar o hábito de vida, né, quanto a buscar hábitos mais saudáveis de vida. E nós vimos na pergunta, né, as pessoas responderam, né, em sua grande maioria, né, elas buscam melhorar a vida mesmo, por causa de prevenir as doenças, né? Então, as pessoas estão no caminho certo. Né? E aí, quando a gente fala, né, da colonoscopia, inclusive, uma das perguntas que foram sugeridas na nossa plataforma é como que eu peço ao médico para o exame? Qual médico eu posso pedir? Legal. Chamado para a ação de todos os colegas da ginecologia, que acompanham as mulheres uma vez por ano fazendo preventivo, para as mastologistas homens que acompanham a mulher na mamografia, aos urologistas e
um clínico geral. Eu falo que essa é uma campanha de estímulo, de conscientização global, gente, porque o cardiologista que está fora da linha de idade, que está fora do estudo lá e está achando que é 50 anos, está equivocado, já está mudando, gente. As políticas públicas ainda demoram a serem incorporadas, tem diferenças nisso mesmo, porque política pública significa que é para todo mundo, mas a gente está seguindo aqui as recomendações, isso é importante, João, dos times mais estudiosos do mundo, do Colégio Americano de Endoscopia e de Coloproctologia, do EMA, que é o grupo de medicina da União Europeia, do NCCN, que é o guideline norte-americano e das Américas em geral. Então, a gente quer colocar aqui que existe... Todo profissional é apto a pedir colonoscopia, mas quem executa a colonoscopia é o endoscopista, o gastroenterologista com formação para endoscopia ou o coloproctologista. Se o paciente se sentir motivado a marcar a consulta com uma dessas 3 especialidades, está tudo certo, geralmente é o gastro. Mas pode ser exemplo, né? A gente, no nosso dia a dia, eu atuei como clínica médica durante... de formação, hoje eu tenho 15 anos de formada, mas logo quando eu me formei, eu fui prestar assistência numa unidade básica de saúde, numa UBS, num centro de saúde da família, logo que eu me formei lá na Federal. E aí, eu sabendo dessa indicação, o paciente tem mais de 45 anos, eu pergunto, o senhor já fez colonoscopia? A senhora já procurou saber da colonoscopia? E o tabu é muito grande. Ah, deixa isso mais para frente, eu não estou sentindo nada. Tem que estar sentindo alguma coisa? Nada. Não tem que estar sentindo nada, porque eu quero prevenir o câncer. Eu quero pegar o pólipo. Se já está sentindo, se tem sangue nas fezes, se tem mudança do hábito intestinal, o intestino era preso, passou a ser diarreia, ou o contrário, sempre foi mais solto e agora está preso. Se tem emagrecimento fora do padrão, não estou fazendo dieta, não estou fazendo exercício, mas estou emagrecendo sem nada por trás. Se estou tendo dor abdominal, dor na barriga, e essa dor não é explicada por nada, aí, gente, já são sintomas, sinais de que a doença pode estar presente. Lembrando que esses sinais não são exclusivos do câncer de intestino. Esses sinais podem aparecer em outras várias doenças benignas, doenças que não são câncer, mas estando presente, especialmente sangue nas fezes, imediatamente um coloproctologista, ou um gastroenterologista, ou um oncologista precisam ser acionados. Aí eu já não estou falando mais de prevenção, aí eu estou falando de diagnóstico precoce, de diagnosticar rápido. Então, principalmente anemias mal explicadas, o sangue oculto positivo, que vai ter gente que pergunta, né? Doutora, mas não é possível, o homem chegou na Lua, pousa um foguete de ré, ninguém tem um exame melhor que a colonoscopia para fazer? Não, gente, a colonoscopia é o padrão ouro, é o melhor exame, porque eu consigo tirar a lesão. Ele é diagnóstico e terapêutico, então não tem questão aberta sobre isso, não, tem que fazer. Isso aí. Doutor, vamos interagir mais um pouco com as pessoas também. Vamos saber delas. A nossa segunda perguntinha do dia, através do Mentimeter também, como vocês já acessaram o link da primeira vez, a segunda vez vai ser o caminho mais fácil, vocês vão ver. A segunda perguntinha é, você já sentiu algum sintoma relacionado ao intestino, como dor ou alteração no hábito intestinal? Pode ficar à vontade para responder também. Algumas pessoas já responderam. E nós temos, inclusive, já pessoas que responderam que sentiram, né, algum sintoma e, infelizmente, ainda não procuraram ajuda, né? Tem pessoas que não tiveram sintomas, mas, olha, está até uma cor chamando até mais atenção, né? Que as pessoas que sentiram, mas não procuraram ajuda ainda. Então, o que a gente está trazendo aqui hoje é justamente isso, né? Como vocês procurarem esse tipo de orientação médica. O doutor já trouxe para a gente a importância que a gente pode, qualquer o seu médico de confiança, né? Você pode passar isso para ele. Claro que uma orientação mais específica, mais detalhada, vai ser com o especialista, será com o especialista, mas de uma forma inicial, de uma forma de rastreio, diagnóstico, né? Sem dúvida.
Importante não ter vergonha, né, gente? O intestino da gente é tão cheio de tabu que as pessoas entendem que falar sobre fezes, padrão das fezes, se tá mais preso, se tá mais constipado, se tá mais solto, diarreia, é tabu. As pessoas, e isso é tão comum no nosso meio, João, de óbvio que as causas, gente, a maior parte desses sintomas intestinais, como eu disse, eu gosto de frisar bem, são causa alarde. É benigno, são doenças que são benignas, que não são câncer, mas não procurar assistência não se justifica, porque ficar com sintoma, seja ele de diarreia, seja ele de constipação, não é sadio. O intestino foi feito para funcionar bonitinho, ele é uma maquininha perfeitinha, como eu estou dizendo, com tudo muito encaixado para funcionar. Então, eu chamo a atenção também das mulheres. É comum que as mulheres tenham alterações de intestino, até por questões de ciclo menstrual. Ao longo do ciclo menstrual, às vezes alterna entre o intestino mais solto e o intestino mais preso. E olha que loucura, João, por uma questão de tabu, a mulher não fala menos ainda, ela evita de ir ao banheiro para evacuar no trabalho, em outros lugares, que é provado. Sim. Ela não faz mesmo, então ela fica com o intestino preso, às vezes, uma semana, dias sem evacuar, porque não deu tempo, porque é correria, porque estou no trabalho. Isso não é sadio, gente, isso não faz bem de uma forma nenhuma para a saúde. Quando eu fiz uma especialização nos Estados Unidos, e tiveram uma campanha lá uma vez de se permita, nos Estados Unidos, se permita a ser quem você é, aonde você estiver. E dentro do MD Anderson, que é uma instituição muito grande no Texas, eles estavam incentivando em todos os banheiros, tinha uma cartilhazinha reforçando esse cuidado. Não sinta vergonha em evacuar no seu trabalho, em fazer cocô no seu trabalho. Não sinta... Olha que coisa interessante, porque precisa falar sobre isso. Porque uma pessoa passa uma vida inteira achando que fazer cocô uma vez a cada 7 dias é normal. Sim. A cada 5 dias. Não, não é normal. Não é normal ter diarreia. E tem que separar isso da síndrome do intestino irritável, que é uma doença super comum na nossa população e doença da modernidade. Só uma licença, que algumas pessoas perguntaram na plataforma também, a diferença da doença de Crohn, a síndrome do intestino irritável e o próprio câncer. A doença de Crohn, a retocolite ulcerativa, são doenças inflamatórias do intestino, não tem nada a ver com câncer. A parede desse intestino, ela por si só, ela é rugosa, ela é alterada, ela tem uma capacidade de absorção diferente e ela se inflama por alterações do nosso sistema imunológico. Então, ela não tem nada a ver, apesar de a exposição contínua, os pacientes que têm retocolite ulcerativa, que têm doença de Crohn, terem um fator de risco um pouco maior para câncer, porque a membrana deles está sendo atacada o tempo todo. Mas o risco aí é porque é o próprio sistema imunológico que age contra essa barreira, uma doença autoimune. Diferente do intestino irritável. Eu não disse que o intestino é responsável pela produção de 80% da serotonina. Tem gente que está me ouvindo lá que toma fluoxetina, que toma pondera, sertralina. Esses remédios são inibidores da recaptação de serotonina. Estão tentando aumentar a sua serotonina no sangue. Mas quem que devia estar produzindo? O intestino. Então, existe um eixo intestino-cérebro conectado o tempo todo, que faz com que até a gente oscile o nosso humor conforme o nosso intestino, olha que loucura. E isso tem a ver com a síndrome do intestino irritável. Ele não está irritável porque você deu alguma coisa para ele e você está evacuando mais ou menos pela comida, porque aí são alterações de alergias. É a alergia à proteína do leite, é a intolerância à lactose, é a intolerância, a hipersensibilidade ao glúten. Isso são alergias. O irritável vem do cérebro. Vem por uma desconexão cérebro-intestino. É o humor mais deprimido, a pessoa está passando por um luto, a pessoa está um estresse no trabalho, está angustiada. Para algumas pessoas o intestino prende, para outras ele solta, fica com diarreia. Então, são alterações que são mediadas pelo cérebro e não tem a ver com câncer. Olha que maluquice. Não tem a síndrome do intestino irritável não é fator de risco para câncer, mas ela deixa a pessoa numa condição de saúde vulnerável. Por quê? Eu não estou fazendo o eixo bem feito, não absorvo as proteínas que eu preciso, os nutrientes, tudo que eu preciso, porque está tendo uma desconexão,
e aí tem que ser tratável. A síndrome do intestino irritável tem que ser tratada com psicologia, eventualmente com psiquiatria, com afastar o que são os gatilhos emocionais dessa pessoa. Às vezes, na dieta, tratar com mais fibra para formar bolo fecal, se o padrão é de diarreia. Usar até os alimentos para deixar o intestino mais fluido, se ele é constipado. De toda forma, tem que ser avaliado por um especialista, mas não é fator de risco para câncer. É isso aí. Pô, nós estamos chegando já na reta final do nosso bate-papo, está muito bom. Passou rapidinho, tá vendo? Passou rapidinho, não foi? E aí nós vamos fazer uma perguntinha final para as pessoas, que é justamente para a gente saber, né, se com a nossa conversa aqui hoje, se com o nosso bate-papo, como que elas estão se sentindo agora com relação ao câncer de intestino. A perguntinha é: você se sente motivado a fazer um exame de rastreamento para câncer de intestino após esse bate-papo? Essa eu quero ver, hein? E aí, será que a gente conseguiu levar essa mensagem, desculpa, para as pessoas, de fato, da importância do rastreio? De forma honesta, né? Quero ver, hein, João? É isso aí. E aí, conforme as pessoas vão respondendo, para fechar, assim, então, eu fui, as pessoas foram, alguém foi, teve um diagnóstico, alguma alteraçãozinha no exame, e aí? O que as pessoas devem fazer? Esse aí é um papo super importante também, porque a gente precisa desmistificar o valor do câncer em relação ao que ele já foi. Ter um diagnóstico de câncer, gente, na década de 80, de 70, antes, era uma sentença de morte. Já foi. Porque não tinha estratégia para tratar. Hoje não. Hoje um diagnóstico de um pólipo, ele já sei da informação de que eu estou evitando que o câncer apareça. O diagnóstico de um câncer de intestino, hoje, felizmente, é aberto a infinitas possibilidades de tratamento. Existe doença melhor que a outra? Claro que não. Então, não, porque estar doente é fazer pensar sobre a nossa finitude, sobre a nossa limitação como ser humano. Então, o convite hoje é o seguinte: o que eu posso fazer para viver com mais qualidade de vida? E se eu diagnostiquei o câncer de intestino, vamos dar nome às coisas, o que vai ser de mim? Muita coisa. As estratégias de tratamento aumentaram para radioterapia, para quimioterapia, para imunoterapia, fazer o seu sistema imunológico reconhecer aquela célula anômala na parede como não sendo sua e agredi-la e matá-la para te ajudar. Estratégias de cirurgia, gente, a cirurgia evoluiu num nível tão significativo que hoje a gente opera os pacientes com câncer de intestino em muitos serviços e em muitas circunstâncias com técnicas bastante acuradas, por profissionais cada vez mais bem formados. Tem até robô nos ajudando a assistir a cirurgia assistida por robô. E de fato, a expectativa de cura, vamos falar dessa palavra aqui, um paciente que diagnostica em estágio inicial, que foi lá, procurou ajuda, descobrir rapidinho, estágio 1, 2, 3, conseguir tratar com a intenção de curar, 90% de chance de cura. Isso é muito significativo e é totalmente dependente de tempo. Como que foi diagnosticado? Então, a gente não pode deixar passar essa informação de jeito nenhum. Exatamente. Algumas pessoas já nos responderam, mas a maioria ali, a esmagadora maioria já falou, né, que sim, estão motivadas, né, a procurar se cuidarem melhor, melhorar o hábito de vida, né? A gente falou aqui sobre a questão da alimentação, questão da prática de atividade física, né? Tanto a atividade física, né, é importante para o intestino, contra diminuir o risco da obesidade. Importante. O exercício físico, ele traz duas coisas muito legais, gente. Não estou falando que o cérebro, que o intestino tem um link, chama eixo cérebro-intestino, e o exercício traz uma das funções dele, então, o João já bem disse, é diminuir a obesidade, diminuir a chance de obesidade, excesso de gordura que é inflamatório e faz mal para o nosso intestino e para a saúde como um todo, mas o exercício ainda tem esse outro efeito sobre o eixo cérebro-intestino. O que ele faz? Ele aumenta de forma natural, através dos exercícios, a liberação de hormônios protetores do intestino. Um deles é a serotonina. Então, ele ajuda, estimula o intestino a produzir o que faz bem para ele mesmo, que é a serotonina.
O exercício é importante. Tem exercício melhor que o outro, gente? Também não, porque depende tanto da realidade de cada um. Se a pessoa mora na zona rural e consegue caminhar 6 quilômetros, 8 quilômetros por dia, ela com certeza está fazendo muito mais do que o sujeito que está achando que está indo para a academia e só levantando peso para virar fisiculturista. Porque o que a gente sabe é que o exercício aeróbico tem um impacto significativo, seja ele qual for. Caminhada, corrida, pedalar, se a pessoa gosta de nadar, hidroginástica, tem que se exercitar, se movimentar, para que esses hormônios do prazer possam se manifestar de forma ativa. E constância. A constância faz tudo. A rotina pode levar às doenças. Então, a rotina de hábito ruim pode levar à doença. E a rotina de hábito bom, não consegui ir na academia, não consegui fazer exercício essa semana, mas semana que vem eu vou. É hábito, gente, é constância. E isso vai fazer a diferença na saúde de uma forma geral. É isso aí. Para finalizar, nós temos algumas perguntinhas, né, que foram deixadas para a gente. Algumas nós já respondemos aqui ao longo do nosso bate-papo, quanto com os exames, né, que devem ser realizados como previsto. Então, colonoscopia. Com relação aos agrotóxicos, né, nos cultivos agrícolas, se eles podem contribuir. Infelizmente, o que a gente pode fazer para isso são as medidas de higienizar os produtos, enlouquecer e colocar como meta da vida só comer orgânico, seria incrível, mas não é a realidade de todo mundo e não é isso que vai diferenciar. Eu acho que medidas simples de higienização, de tentar tirar, tentar escolher. Eu falo que uma coisa que faz muita gente consumir agrotóxico, gente, é a gente não perceber que a gente consome coisa no tempo errado. Exemplo. Nós estamos num período ótimo para abacate, consumir as frutas da estação. Nós temos agora uma predominância no nosso país de abacaxi. O abacaxi tem espirulina, que é ótimo para o intestino. Temos abacaxi com riqueza, temos manga com riqueza, temos abacate com riqueza. Aí a pessoa quer comer morango. Só que o morango não está na época dele e o cara tem que colocar muito agrotóxico para ele ser produzido, para ele chegar bonitão no seu supermercado. A chance de você estar consumindo muito mais agrotóxico aumenta. Se você conseguir consumir, essa época é boa, vai chover, está começando a chover, então vai dar muita verdura de folha, alface, rúcula, agrião, espinafre, e a pessoa está lá querendo comer a endívia, não sei o que não sei quem mandou, não faz sentido. Tem que olhar, porque isso vai fazer com que ela tenha mais conservante, com certeza agrotóxico. Agora, tentar escolher, dentro do possível, alimentos que sejam livres de agrotóxico, dentro do possível, sempre bom, sempre, né, é uma alternativa para a saúde de uma maneira geral. É isso aí. Foi até interessante, doutor. Várias pessoas falaram sobre a questão da alimentação e duas, inclusive, pessoas falaram aqui quanto a questão da alimentação mais fácil. Com certeza. Né, hoje em dia, então, as pessoas consomem mais produtos industrializados, né? Porque é mais fácil, mais rápido. Já tive paciente que falou assim, eu adoro batata doce, eu adoro chips de batata doce. Eu falei, mas não é batata doce aquilo é criado artificialmente. Tem que ter esse olhar crítico sobre o que a gente está comendo. Existe uma máxima na medicina, na oncologia, gente, que é vamos descascar mais e desembalar menos. Descasca a fruta, descasca a verdura, se alimente de coisas naturais. Há um tempo atrás circulou um meme para a turma que gosta, e eu dou aula na faculdade, eu uso muito esses memes para os alunos, que a gente tem que fazer dieta divina. Sabe o que é a dieta divina? Dieta de Deus? Como que é? A dieta de Deus, dieta divina, a gente tem que consumir o que é natural, o que é fresco, que está pronto ali. Se começou a ter mais coisa, exemplo, tá? Pizza. Você acha que pizza, Deus criou pizza? Não, Deus criou, no máximo, a vaquinha que vai dar o queijo pra gente, a mussarela, não vai ser prontinho, você tá vendo ali. O pão, na época de Cristo, já tinha. Então, o pão tá tudo bem, né? O pão, a gente criou uma criação humana de mistura de alimentos. Agora, pizza é criado pelo ser humano e não traz benefício nenhum para a nossa saúde. Mas aquilo que está disponível na natureza, vamos consumir mais o que está disponível na natureza e, especialmente, gente, falando de um país com tantas diferenças de realidades sociais que a gente vive, é o que está disponível na sua horta, na sua verdura, no seu sacolão, na sua coisa. Não tem que criar mito. Outro dia alguém me falou sobre a sardinha, que a sardinha é rica em ômega 3, mas só pode a sardinha que é vendida não sei aonde, de qual mercado.
calma lá, vamos entender que as realidades que a gente vive são muito diferentes e que a gente deve tentar fazer essas escolhas baseadas, sim, a gente tem essas diferenças sociais que vão permear as nossas escolhas também. Não pode negligenciar. Então, doutor, enquanto a gente projeta na tela aí o QR Code, que tem muitas pessoas estão aguardando, o nosso famoso código aí da live, para as pessoas resgatarem a medalha da nossa atividade 4. E o código, gente, é Atitude Azul, tudo maiúsculo, tá? Atitude Azul. Vamos responder 2 perguntinhas finais. A gente avançou 2 minutinhos do horário, mas acho que a gente consegue responder. Pessoas com intolerância à lactose, que insistem no consumo de leite, levando a várias crises de diarreia e vômito, pode ser uma das causas do câncer do intestino? Não só do câncer de intestino, mas você está inflamada, né? E aí você vai dificultar essas inflamações causadas pela alergia. Não existe essa associação direta. Alergia a leite dá câncer? Não. Respondendo. Mas o fato de você estar expondo seu organismo de forma contínua ao processo de inflamação e alergia vai deixar esse intestino funcionando menos. Vai absorver menos do que precisa e vai mandar embora menos do que precisa. A chance de você ter câncer de uma maneira geral aumenta, porque você está expondo o seu organismo a várias doenças de inflamação crônica. Tireoide, alterações cardiovasculares, por não metabolizar bem colesterol, em última instância, óbvio, né, você não tá nutrindo com o que precisa, abre portas para fazer células de câncer, sim. É isso aí. E a última perguntinha, se a pessoa já teve, a gente já falou um pouquinho, né, do síndrome do intestino irritado, mas foi falado também sobre esofagite e intolerâncias. E não trata, ela tem mais chance de desenvolver câncer? É o que eu acabei de dizer. Não, a resposta é não. Não tem essa correlação de esofagite, vai aumentar a chance de... Aliás, existe uma esofagite que é o esôfago de Barrett, uma esofagite que é comum em algumas pessoas que têm obesidade, por um refluxo crônico no estômago para o esôfago, que pode aumentar a chance de um subtipo de câncer chamado adenocarcinoma, da junção do esôfago com o estômago. Não sei se era essa a questão que a pessoa estava perguntando, mas das alergias alimentares não existe nada que fala. Pessoa que tem alergia a glúten vai ter mais chance de câncer, alergia a leite vai ter mais chance de câncer. Mas é um processo inflamatório crônico que precisa ser visto com rigor, porque a longo prazo, isso pode trazer transtornos para várias doenças, gente. Então, isso é que tem que ser visto, não deve deixar. Do que causa, da correlação que a gente sabe que tem em relação ao câncer, são as síndromes do intestino irritável, desculpa, as síndromes inflamatórias intestinais, doença de Crohn e retocolite ulcerativa, especialmente a retocolite ulcerativa, que tem um risco maior de câncer associado, sim. É isso aí. Deu? Deu, acho que deu. Acho não, tenho certeza. Né? Que bom. Que tarde gostosa, que bate-papo gostoso. Que bom, gente. Espero que vocês tenham aproveitado aí a conversa. É isso aí, doutora Mariana, muito obrigado. De nada, João. Obrigada a vocês pelo convite. E vamos falar de câncer, gente. A gente precisa falar de câncer só assim para a gente mudar essas estatísticas. É isso aí. Eu gostaria de agradecer ao Grupo Horizonte, que sempre é parceiro nosso, através da Lucélia, ela sempre está pronta, né, a nos atender. Obrigado por atender o nosso convite. Foi muito gostoso o nosso bate-papo aqui. Acho que as pessoas estão, né, mais bem informadas quanto ao câncer do intestino. Vamos, gente, vamos ser protagonistas, né, do nosso cuidado. Vamos, não, vocês estão bonitos na informação, né? Agora basta a ação, né? Basta cuidarem aí melhor da saúde mesmo. Agradeço a presença de todos. Muito obrigado a todos que estiveram conosco até aqui. Obrigado pela presença na plataforma, pelas perguntas que vocês deixaram lá, pela interação aqui na live também. É isso aí. Obrigado a todos e nos vemos aí no próximo bate-papo aí do próximo mês. Até já. Tchau, tchau.